Bom, Alda, como é para você que tem uma formação de administrador, fazer roteiro, produzir e dirigir um filme? Pois para mim se torna algo, até o Cine Hollywood então, necessário, né? Porque todos os meus filmes foram muito limitados de orçamento, então eu tinha que realmente exercer multifunções para que ele pudesse acontecer. Era uma coisa meio Francis Glade, assim, né? Era questão mesmo de sobrevivência. E esse filme em particular, como era um mundo muito próprio ali, do mundo que eu vivia, das minhas memórias, tudo, não tinha como eu não assumir essas tantas funções, porque era algo que a fonte de pesquisa para aquele universo eram as minhas memórias, né? Os textos, tudo, então tudo ia fazer parte, não tinha como fugir disso. E produzi praticamente tudo que eu fiz, porque não é que seja centralizador, mas eu sou muito perfeccionista, mesmo lidando com o mínimo de recursos que tiver. E aí você se obriga realmente a ter que produzir para as coisas ficarem mais próximas de como você quer ter, né? Então eu acho que a minha formação e a minha ânsia de administração acaba absorvendo isso tudo e sendo um modelo que eu fiz até então, embora eu possa dizer assim, hoje eu não preciso mais desse modelo, porque eu já aprendi tudo que podia aprender fazendo assim, né? O que eu quero daqui para frente é poder fazer filmes onde eu possa descentralizar mais, onde eu possa ter bons profissionais no momento criativo, porque depois quando eu vou filmar, quando eu entro em pré-produção lá no Ceará, eu tenho minha equipe que é 10, assim, uma equipe que vamos fazer filme na China, e vai fazer bacana, sabe? Mas no meu momento solitário mesmo, quando estou produzindo só, e produção executiva, correndo atrás de investimento e tudo, e escrevendo, realmente chega um momento que eu preciso agora ter mais fôlego, porque esse modelo não é que me cansou, mas ele já me ensinou tudo que eu tinha para aprender. Como foi para você pegar um curta e expandir, colocar novas ideias, né, novos contextos, personagens, novos personagens? Como é que foi esse processo para você? O curta, quando eu fiz o curta, eu já sabia que ele era um recorte de algo muito maior que existia nesse mundo que era desses cineminhas lá no interior, né? Então eu fiz assim, quando eu fiz o curta, eu fiz com muita alegria quando eu ganhei o prêmio, mas fiz assim com uma certa tristeza, querendo colocar mais coisa lá que não cabia por conta do orçamento, e até porque na época eu fiz em 35mm, que só tinha 8 latas para rodar o filme, e era quase tudo take único, e era uma tristeza para mim aquilo ali, né? Mas se era para ser assim, eu acabei usando como uma ferramenta onde eu queria mesmo poder contar algo maior e tal. E aí o processo, com esse sucesso do curta, ele começou a criar essa demanda espontânea, né, das pessoas perguntando, rapaz, quando é que vai ter? Vai ter uma versão mais longa e tudo, vai ter um parte 2. E em 2005, quando o filme passou no Festival do Rio, a Ana Maria Baiana estava na sessão. E quando terminou a sessão, ela veio falar para mim, estava ela e o Zé Emílio Rondô. Eles falaram, olha, esse filme tem que virar um longa. Então, tudo aquilo que as pessoas falavam que era muito solto, assim, de repente, juntou quando ela fala deles, rapaz, a coisa é séria mesmo. Eu tenho que fazer um longa. E aí foi onde eu comecei a juntar todas essas memórias, juntar esses cacos de coisas que eu tinha vivido no mundo da luta, né, do interior, todo o mundo que me cercava, assim, eu comecei a juntar todas as histórias da minha família, né, personagens, figuras que são inspiradas em pessoas que eu conheço, as minhas memórias de infância, criando os alter egos ali no filme e tudo. Aí comecei a estruturar. Eu sabia que o filme passava por uma narrativa onde eu tinha que inserir um contexto histórico na época que passava por essa questão da chegada da televisão. E aí comecei a amarrar uma história, né? Um núcleo que era a espinha dorsal do filme, que era no Francis Glade, agreguei parentes para ele para dar mais vida, mais alma ao personagem, né? E mais conflitos, não com um conflito externo que tenta atrapalhar a vida dele, exceto o prefeito naquela história, mas um conflito mesmo existencial dele né, em saber que está no fim, chegando ao fim, algo que é o que ele mais gosta de fazer. E tinha um pouco também na minha relação com o cinema, onde eu já estava, assim, para mim, aquele filme seria a minha última cartada que eu vi, assim, cara, eu tô com o Francis Glade nessa história. Se esse filme não acontecer, eu não vou ter mais saco de fazer mais filmes nesse modelo, que eu tô meio, sabe,
era o limite para os dois, para o personagem e para mim. E infelizmente deu certo pro Francis Leite, tá dando certo para mim até então. Aí você se enxerga no Walt Disney e no Walt Disney e no Francis Francis Leite. São os dois, assim, que são muito próximos, né? Mas tem também o Dono da Bola, né? Porque o que acontecia ali, eu morava lá no interior, quase não tinha televisão, mas eu tinha uma condição financeira, meus pais tinham uma condição financeira melhor assim, na cidade, então eu ia muito para Fortaleza. Ir para Fortaleza implicava em eu ver mais televisão, porque tinha mais televisão, eu então voltava contando essas histórias para a galera, né? E por um lado também, eu vivia coisas na capital que não tinha no interior, então eu ficava meio que uma ponte de ligação, como um porta-voz do mundo que as pessoas não tinham acesso. Então tinha um pouco também daquele do Dono da Bola na história. Essa luta pela paixão do cinema não é só no Ceará, no Nordeste, em todo o Brasil. Que tipo de incentivo você dá? O que você pode dizer aos jovens, aos aspirantes cineastas no Brasil? O que eu sempre recomendo é o seguinte, cara, estudar acima de tudo. Acho que você precisa estudar, porque se você estuda, você aguça a sua inteligência, amplia o seu conhecimento e te torna mais capaz de absorver mais informação, mais conhecimento, né? É o que eu sempre falo. Estudar, ler muito, ser um grande observador, né? Assistir muito filme e ser competente, profissional, compromissado, porque em cinema, assim, é uma coisa, em cinema, tudo é na base da indicação, né? Assim como você pode ter uma ascensão rápida se você é comprometido, se você é determinado, você também pode queimar a sua carreira muito simples se você é um cara que não chega na hora no set, por exemplo. Então, assim, acima de tudo, são todos os elementos que o profissionalismo, porque é um troço que é caro, não é brincadeira, é muito sério, né? E não é como as pessoas imaginam às vezes, mas não é uma coisa de deslumbre de tapete vermelho. Eu me considero um operário do cinema, eu sou operário mesmo, peão, porque a maior parte do meu tempo estou ralando feito um condenado. Né? Você tem os seus momentinhos ali de tapete vermelho, disso, aquilo, mas isso aqui diluído ao longo do processo todo é um segundo ao longo de 24 horas de um dia. Então as pessoas têm que entender que é muito pé no chão, não tem deslumbre, né? E muita humildade, cara, porque esse é meu quarto longo, já fiz muitas coisas na vida, ganhei prêmio pra caramba, diabo 4 e tudo, mas minha vida não mudou nada por causa disso, continuo fazendo as mesmas coisas, vou nos cinemas para ver se meu trailer tá bacana, vou para ver se meu pôster tá colado, vou para ver se a projeção tá boa, se não tá boa, vou subir lá na cabine de projeção para saber o que é para ele ajustar, alguma coisa, assim, então podia muito bem estar em casa despreocupado e não, rapaz, não vou nem encarar com isso não. Então é uma relação contínua. Então são os conselhos que eu dou para quem pensa em fazer cinema. E o Montanha é só uma paródia com King Kong? Tem um pouco da metáfora de você encarar o mico para usar? Então, pegou essa aí também, cara, que é uma coisa que tem muitas coisas subliminares, que Montanha é o mico. Você tem que ter coragem, você tem que meter as caras, né? Você tem que ser enxerido, como a gente diz assim lá no Ceará, né? Porque se eu for olhar a minha trajetória, todas as teorias diriam que eu não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo. Então, se eu não usasse, se eu não fosse um cara metido mesmo, não estaria fazendo essas coisas. E o macaquinho está sempre ali, sempre presente como essa referência, né, da questão de você não ter medo mesmo de pagar mico, não ter medo de se expor. E essa referência também ali, o Montanha é um elo de ligação também de um pai e de um filho, uma relação onde o filho é o maior parceiro do pai, e o menino está crescendo, e o pai tem medo daquele menino crescer e ele perder o meninão que ele sabe, aquele menino de repente perdeu o interesse naquele mundo dele. Então é uma tensão também que é muito particular, que eu vivo, que ali tem, quando eu estava escrevendo, tinha muita relação minha, pessoal, da minha filha, entendeu? Que daqui a pouco ela vai entender que o mundo não é como queria que fosse, o mundo é real. As pessoas vão crescer, não vai olhar mais sobre aquele ponto de vista lúdico e tudo. E aquilo ali é angustiante, para quem tem filho é angustiante, você vê a pessoa se distanciando de vocês, pô. Então também ele serve ali faz parte, simboliza
quando ele fala que ele vai ficar gigante e tal, simboliza exatamente essas histórias mirabolantes que o pai cria para manter o menino ali, sempre não cresce, entendeu? Então o macaquinho tem um papel importante na dramaturgia ali da filha. Sobre esses filmes, como algumas pessoas da área falam, suecarem, né? Pegarem as produções consagradas e fazerem suas versões caseiras. E como o retrato que você vê desse de cinema que é feito muito no sertão, ou o retrato que você enxerga lá no Ceará. Queria que você falasse um pouquinho disso. Como esse retrato você fala de... Não, porque assim, é uma linha considerada marginal ou suecada de pessoal que faz filmes de artes marciais. Sim. Cara, eu acho isso genial, assim, porque se for olhar, esses caras também dão exemplos de mercado. Eles dão aulas de marketing. Assim. Por exemplo, no filme tem uma participação especial do Rambo, do Cote. E o que ele faz é genial, cara. Ele faz um filme, ele produz, ele cria, ele tem sua linha de produção e tem seu público, e chega naquela plateia, a plateia consome, que financia, que produz de novo. Então, ali você está ali num exemplo, mesmo que num microcosmos, mas é um exemplo de mercadológico que às vezes o cinema nacional não consegue replicar, entendeu? E a mesma coisa a galera que faz esse filme de artes marciais também, eu já vi, a galera produz no interior, é bem precário, porque os caras não têm grana para fazer, mas fazem, né? E finalizam, e conseguem encontrar o seu público. Então eu acho isso assim, de uma nobreza, de uma grandeza tão... porra, não sei nem como dimensionar assim, o quanto que isso é bacana, entendeu? Porque eu vejo as pessoas dando aula de... É como se fosse Hollywood, cara. É uma Hollywood ali. A simbologia do montanha, né? Exatamente. Exatamente. Eles criam as suas micro Hollywoods ali. É como, o Rambo tem... Rambo, 7, sei lá, não sei quantas edições ele já fez, entendeu? Uma franquia. Então, eu acho esse exercício muito interessante. E sabe-se lá, um dia alguém vai, de tanto fazer, vai lapidando, sabe? Que de repente pode até ser, vai que um dia um desses ganha um edital, por exemplo. E faz um filme com mais recursos, e faz um filme que pode bombar. Então eu acho esse cinema underground, assim, eu acredito também que um dia ele vai colocar a cabeça fora, assim, o Brasil vai enxergar, sabe? É como você pega, vou te dar um exemplo aqui, tem um filme lá, rodado no Piauí, do Cícero Filho, Ai Que Vida. Cara, esse filme, no Ceará, todo mundo sabe, é um blockbuster no Ceará, que, assim, é um best-seller de DVD, assim. Quando passa na TV diária, com a televisão regional, o ibope dele é lá em cima. É uma comédia com poucos recursos, mas que fala tão bem para a plateia que ele quer falar, que é um case também, né? Que o Brasil não conheceu ainda esse case, mas é um case que pode se revelar. Você acha que com o mercado cinematográfico brasileiro dominado tanto por comédias, você acha que esse humor cearense, nordestino é um diferencial? Eu acho que sim, porque a gente tem um legado disso, né? A gente tem Chicanize, a gente tem Renato Aragão, porque fez muitos filmes, né? O Pirralho, quantos filmes Renato Aragão eu já fui? Os humoristas cearenses, tem humoristas também fortes do Piauí, do Nordeste todo, tem uma tradição de humor muito forte. Só que essa tradição de humor agora que está começando a dialogar com o cinema, entendeu? E esse diálogo vai afinar mais ainda. Eu acho que o Cine Hollywood está começando a abrir uma porta, né? E quando esse diálogo afinar mais, essa produção for mais contínua, a gente pode ter em paralelo aí dois mundos de comédias andando em paralelo e atendendo os seus mercados da forma mais abrangente possível, né? Que não fique hiatos entre essa produção. Então a comédia se consolidou, fidelizou a sua plateia, coisa que os outros gêneros não conseguiram, porque os outros gêneros são produzidos com grandes hiatos, né? Você pega o maior bilheteria do Brasil, é a Tropa de Elite, é um filme de ação, mas ele foi feito um aqui, outro aqui, esse universo não está preenchido, né? Se tivesse uma continuidade, talvez tivesse um público mais fiel também para esse gênero. Mas a comédia não, a comédia ela pontua bem isso aí. Pode ser que o Cine Hollywood também apresente esse caminho, uma mão paralela. Você faz uma brincadeira com as traduções, né, as dublagens dos filmes. Como foi legendar o filme em tailandês? Lá eu legendei em inglês, né? Fui legendado, a Tailândia passou em inglês. Bom, quando você legenda para outra língua, você perde o regionalismo como qualquer filme, né? Quando você vê um filme americano, você falar inglês fluente, você vai ver que muita coisa que está lá na legenda
não é o que está lá, a piada não faz sentido e tal. Mas é uma forma que você tem para se comunicar pelo menos o texto do que é a história. Então, assim, você acaba fazendo uma tradução básica para transcrever a história e fazendo algumas similaridades. Por exemplo, quando eu falo lá, eu não falo a Vanderlei, eu falo a Dolly Parton. Pode ser uma linguagem mais universal. Eu quero o mais próximo que eu conseguir encontrar para a loura, tá entendendo? Por exemplo, montanha, se eu disser, montanha talvez não faça tanto sentido, eu chamo ele de Kong, alguma coisa assim. Então tem umas palavrinhas que você troca e faz um ajuste e algumas expressões idiomáticas que tem coisas semelhantes nas outras línguas também. Aí você puxa uma expressão idiomática equivalente e encaixa ali. Dá um trabalho, mas funciona. Quais são os próximos projetos da Alden Gomes? Os próximos, assim, eu fechei 2 próximos trabalhos com o Downtown, são 2 filmes que um já está em roteirização e o outro ainda estamos definindo o que vem ser, o que viria a ser, mas são filmes com comédia e ação que já estão dentro de um planejamento. E tem um projeto autoral, que é o Vermelho Monet, que está aprovado na Ancine, que é um projeto que fala do pintor clássico no fim da vida, onde nunca conseguiu um reconhecimento artístico para a sua carreira, diante das expressões artísticas de hoje, da modernidade, do pós-moderno, onde não necessariamente você precisa ter talento para ser artista, né? Um mundo onde os formadores de opinião determinam o que é arte e o que não é, e não necessariamente a arte em si. Então é um drama desse cara que está no fim da vida e prestes a cumprir seu ciclo de vida sem ter o reconhecimento artístico do talento dele. Se tivesse vivido até o século XVII, talvez tivesse sido um dos maiores pintores da humanidade. Então é um filme de desencontros de época. E o Kickboxer do Sertão, né, que é esse que eu estou começando a desenvolver com o Downtown, que é um filme que resgata a arte marcial, o vale tudo, por um ponto de vista cômico, que é aquele dos desafios, né, dos lutadores à população dos interiores. Parabéns, Alden. Obrigado, Sucesso. obrigado.